Boa noite. Mais uma quarta-feira na casa do Senhor. Hoje nós não vamos ter o vídeo, nós vamos gravar o áudio e vamos colocar no YouTube, transformar o áudio em vídeo. Eu esqueci o meu celular em casa, então vou usar o celular aqui, uso o celular apenas para o áudio. Então, boa noite a todos. Nós estamos falando sobre a guerra no Irã e sobre as profecias. E temos se afastado da questão da guerra propriamente dita e temos entrado em detalhes do que a Bíblia nos manda esperar para o final dos tempos. E uma coisa que a Bíblia manda nos esperar, manda que nós esperemos para o final dos tempos, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pode, um texto bem claro, onde está o primeiro argumento em favor do pré-tribulacionismo, porque pensando naquelas 50 dispensações, nós vivemos na sexta dispensação, a dispensação da igreja. E essa dispensação da igreja, ela começou 50 dias após Cristo ter ressuscitado. No dia, foi inaugurada no dia de Pentecostes. E ela vai encerrar esse período chamado a Era da Igreja com o que a Bíblia chama de rapto, sequestro da igreja. Você pergunta, por que usar essa terminologia? Porque vai ser assim mesmo. Um rapto, um sequestro é algo rápido, inesperado por quem é sequestrado. Só que esse é um sequestro para o bem. É um sequestro, é um rapto para tirar do que vai acontecer na terra durante 7 anos. Nós vamos ver as 70 semanas de Daniel mais na frente, vamos estudar a grande tribulação. A grande tribulação é a última semana de Daniel, semana de anos. Portanto, 7 anos, esses 7 anos são divididos em 2 partes. 3 anos e meio é a tribulação. Vão acontecer cataclismas, sofrimentos grandes, todavia ainda não é a grande tribulação. Aí a tribulação é dividida em tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. A metade dos 7 anos e meio é quando o anticristo rompe a aliança com os judeus e se manifesta ao mundo como o representante de Satanás e que vai criar todo um exército para combater os santos, especialmente se referindo a Israel. Agora, no meio dos que acreditam no arrebatamento da igreja, existem 3 posições. A nossa posição é chamada pré-tribulação, e Cristo virá buscar a igreja antes da tribulação. Existem os mid ou meso-tribulacionistas, acreditam que os crentes passarão pela tribulação e na metade da semana antes da grande tribulação, o período mais terrível que a terra já passou, a igreja vai ser arrebatada. Ela vai passar pela metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Tem outra posição que diz que é chamada de pós-tribulacionismo, depois da tribulação. Ou seja, a igreja vai passar por toda a tribulação, a grande tribulação, os 7 anos inteiros, e só depois da tribulação Cristo vem buscar a igreja. Nós vamos mostrar porque, pelo que nós conhecemos
da profecia bíblica, não tem como a igreja passar nem pela tribulação, nem pela grande tribulação. Eu preparei aqui uma apostila, mas depois eu vi que eu poderia incrementar ela com mais subsídios, então eu vou entregar ela na próxima quarta-feira. Aqui você já tem o gráfico bem delineado. O que eu pretendo acrescentar está aqui, mas o título da nossa mensagem: profecia. Profecia é história contada antecipadamente, antes de acontecer. Deus diz o que vai acontecer no futuro. Pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E 50 argumentos. Não sei se vai dar para a gente passar por todos. Se não der, a gente continua na próxima quarta-feira. Mas vamos ler o texto que fala do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui diz: finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Agora, pule lá para o versículo 13, e nós vamos ler até o 18. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos crentes que já morreram. Cristo morreu, ressuscitou, o tempo passou e eles esperavam que Cristo fosse voltar. Na verdade, eles tinham até uma visão pós-tribulacionista. Nesse momento, Paulo vai corrigir aquela ideia de que a igreja ia passar pela tribulação. Mas Paulo vai dizer: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, os pagãos, a esperança deles era terrível. Os pagãos, no caso dos gregos, eles iriam para o Hades, o lugar dos mortos. E somente os deuses iriam para o Uranós, os céus, o Olimpo. Então eles se entristeciam, para eles morrer era desgraça. Então no versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem aqui se refere ao corpo, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quando Jesus vier, a alma desses que morreram, desde que a igreja começou, voltará com ele. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Veja bem, que ressuscita é corpo, a alma não ressuscita. A alma vem com Jesus até as nuvens, então o corpo ressuscita, vai ao encontro do Senhor nos ares. Então alma e corpo, um corpo perfeito estará unido a uma alma perfeita. Depois dessa ressurreição, simultaneamente, logo após, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sequestrados. Imagina aí, você já deve ter ouvido pela mídia notícia de sequestro. E o sequestro é relâmpago.
especialmente quando os sequestradores querem levar a pessoa para sacar dinheiro no banco. Elas surpreendem a pessoa, colocam num carro e chispam para onde eles possam extorquir dinheiro. E aqui nós temos uma palavra equivalente a sequestro. Alguns chamam até de abdução. Diga, Eliseu. Eliseu, tem o microfone aí. Israel é um estudioso da profecia, da escatologia. Estou aprendendo com ele. Foi uma coisa que eu vi sobre essa questão do arrebatamento, se assimilar um sequestro, tem muito a ver com imagine uma criança que ela está andando perto de um trilho de um trem e ninguém está vendo o trem, ninguém está vendo nada, está só lá o trilho, a criança brincando, tudo bem. Muito boa a ilustração. Você é o pai, mas de repente você vê que o trem está vindo. Então, a ideia é que você precisa de uma ação rápida para um perigo iminente que está para acontecer. Então, antes que aquele perigo se concretize, você vai lá e rapidamente corre, pega a criança pelas mãos e tira ela do perigo. É um sequestro, só que para o bem. Para o bem, é para salvar. A ideia é que é para salvar. Ou então, digamos, você está andando na rua e aí tem alguém à sua frente, você vê que de repente, sei lá, um andaime despencou lá de cima, uma pedra, alguma coisa lá de cima caiu, você vai e empurra a pessoa para que ela não seja atingida por aquilo. A ideia é que, trazendo para o fim dos tempos, muitas coisas que a Bíblia vai falar que vão acontecer, que são terríveis, a grande tribulação, por exemplo, a gente vê que vai acontecer um dia, mas a ideia é que Jesus ele vai vir para nos buscar já em cima da hora de acontecer. Então, a ideia é que ele não vai ser muito antes. Não tem sinais não. O arrebatamento não tem sinais. Não, e a grande tribulação não vai demorar depois do arrebatamento. A ideia é que ele vai vir logo antes. Então, é como no exemplo que eu falei, é como se, você tivesse, enquanto você está dentro do trem, você pode ficar brincando em cima do trilho. Você só precisa sair do trilho assim que ele está vindo, já está perto. Entendeu? Então, da mesma forma, esse rápido, esse sequestro, vai ser logo antes do perigo, a grande tribulação começar. Muito bem, muito obrigado. Então, milhares, milhões, eu não sei, a gente não tem como dimensionar a quantidade de pessoas que serão arrebatadas, sequestradas num abrir e fechar de olhos. É uma coisa tão rápida que você pisca, mas não sai da frente. Pode piscar, olhe para cá e pisca. Então, esse sequestro será super rápido. Lembra que existe, é bom entender dois termos, arrebatamento e a volta de Cristo. Geralmente as pessoas tentam misturar, diz que o arrebatamento é a volta de Cristo. Não. O arrebatamento é a retirada da igreja para que ocorra o julgamento de Deus na grande tribulação. A volta de Cristo em glória, propriamente dita, é após a grande tribulação. Então, a volta de Cristo, ela, nesse sentido, ela é pós-tribulacionista. Em relação ao arrebatamento, o arrebatamento será pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será tirada antes da tribulação, e a volta de Cristo será depois da tribulação. Na verdade, é a volta de Cristo fisicamente que porá fim à grande tribulação. O anticristo, o falso profeta e o diabo serão presos para que ocorra um reino milenar físico real de 1000 anos. Então, antes de a gente entrar na argumentação, é bom entender. Nós vivemos a época da igreja. Essa época da igreja terminará com o arrebatamento. Depois que sumirem milhares de pessoas, o inimigo vai dar uma teoria para explicar o sumiço de tanta gente. Ele vai dizer que elas foram abduzidas por seres de outros planetas.
Daí você nota que a ficção é um gênero de cinema muito apreciado. Muita gente espera que a salvação da Terra venha de outro planeta. Embora tenha ficção negativa, que o ser de outro planeta vem para acabar com o nosso, ou vem para matar os terráqueos, para explorar nossos recursos. O fato, para você entender, o arrebatamento ou sequestro não é uma abdução de seres extraterrenos. É Cristo que vem até as nuvens. Ocorre 7 anos de tribulação terrível, e então Cristo volta e pisa na terra. O arrebatamento ele vem só até as nuvens. Na segunda vinda propriamente dita, ele pisa no Monte das Oliveiras, que se abre ao meio. Entendeu? Só para você entender duas figuras, a Bíblia tem duas figuras para a volta de Cristo. Diz que em Malaquias fala que Cristo voltará como o sol da justiça. O sol da justiça todo olho verá. Né? O sol da justiça é o sol do meu dia. Todo mundo tem condição de ver o sol. E no Apocalipse diz que ele vai voltar como estrela da manhã. A estrela da manhã, que é Vênus, só quem madruga que vê. Então a Bíblia diz que a igreja não será pega completamente surpresa. Devido ao andamento da carruagem, os que andam na luz, eles imaginam que estamos muito perto, sem esperar sinal nenhum. Nós vamos ver que essa vinda para arrebatar a igreja, esse sequestro é iminente. Iminente é que pode ser nesse minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 2 dias, qualquer momento. Não precisamos esperar sinal nenhum. Quem procura ver sinais são os pré-milenistas e outros, aliás, pós-milenistas. Então, vamos voltar aqui para você entender novamente o que diz aqui Paulo. Então Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os crentes, que a alma foi estar com o Senhor e o corpo foi sepultado, o corpo dorme, para que não vos entristeçais como os demais, os pagãos, que não têm esperança. O pagão está sem Deus, sem esperança no mundo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. E olha, a alma deles vem com o Senhor. Vem até aonde? Você nota que ele não vai pisar na terra. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não anteciparemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu, porém ele não pisa na terra aqui, viu? Descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, consecutivamente, em seguida, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui é o arrebatamento, o sequestro. E Paulo vai dizer, é como um abrir e fechar de olhos. A pessoa está falando, a palavra é cortada no começo. Ele não consegue nem terminar uma palavra de sílaba. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Ele não desce até a terra. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora a estarmos preparados para esse sequestro, maravilhoso sequestro, esse maravilhoso rapto. Volta, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja. Vem como a estrela da manhã. Em nome de Jesus, amém.
Então, veja bem, primeiro argumento, e esses 50 argumentos são do Dr. John F. Alvord. Ele diz, embora o pós-tribulacionismo tenha surgido já em 2 Tessalonicenses 2, eles imaginavam que iam passar pela grande tribulação, Paulo corrige, muitos na igreja primitiva acreditavam na iminência do retorno do Senhor, que é uma doutrina essencial do pré-tribulacionismo. Ele diz, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E quando Paulo fala desse arrebatamento aqui, ele não dá nenhum sinal. O segundo, o pré-tribulacionismo, essa compreensão vai ser mais desenvolvida mais na frente, porque nos primeiros séculos a preocupação era com a cristologia. O diabo levantou muitos falsos profetas dizendo que Cristo não era Deus, ou então Cristo era Deus, mas a sua humanidade foi ficção, era apenas como se fosse um holograma, ele realmente não encarnou. Então existiram um monte de heresias cristológicas. Nos primeiros 5 séculos, então, a luta era para esclarecer o Deus triuno, especialmente os debates cristológicos. O foco não era a escatologia. Quando chega o reinado da Igreja Imperial, a Igreja Católica Romana, ela não se interessava em escatologia do futuro, porque ela dizia que ela era o reino de Deus inaugurado, não tinha de esperar reino nenhum, volta de Cristo nenhum. Já no século XVIII, XIX em diante, passa a haver uma preocupação com os eventos finais. Então passou-se a elaborar mais essa doutrina. Não é que ela passou a existir a partir de lá. Então Tito 2:13 mostra que nós devemos aguardar a volta de Cristo sem esperar sinal nenhum. Lá Tito 2:13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sem sinal prévio. Desde aquela época, eles já esperavam que eles podiam ser a geração que não ia passar pela morte. Se Jesus Cristo viesse para fazer o arrebatamento hoje, nenhum de nós ia passar pela morte. Digo, os que realmente são nascidos de novo, os que realmente são verdadeiros crentes. E o exemplo disso, e tem paralelos na história da igreja, tem pessoas que foram tiradas da terra sem passar pela morte. Enoque foi tirado sem passar pela morte. Elias saiu da terra sem passar pela morte. E nós sairemos da terra, só que não com esse corpo. Paulo diz que nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Paulo, em 1 Coríntios 15, tem todo um tratamento acerca dos corpos que existem, corpo terrestre, corpo celeste. Então, o corpo celeste que nós vamos ter, o corpo celestial, Paulo descreve como incorruptível. O que é uma coisa incorruptível? Que nada pode corromper, furar, quebrar, corroer, machucar, mas não um corpo desse. Verdadeiramente vulnerável, porque na ficção do Superman dizem que ele era invulnerável, porém tinha a criptonita que deixava ele uma maliquinha. O crente não. Incorruptível e imortal.
nada pode matá-lo. As duas coisas andam juntas, são face da mesma moeda. Ele só podia ser imortal se fosse incorruptível. O corruptível é mortal, é destrutivo. Outra coisa, o pré-tribulacionismo, que faz uma distinção entre a igreja que será levada e o Israel que vai passar pela grande tribulação. Então essa distinção entre Israel e a igreja, o pré-tribulacionismo, então, que diz virar antes da tribulação buscar a igreja, que faz diferença, é a única visão que permite a interpretação literal de todas as passagens do Antigo e do Novo Testamento sobre a grande tribulação. Nós vamos estudar a grande tribulação, você vai ver que ela é descrita de forma literal, não tem como você alegorizar, figurar. Em 1 Coríntios 10:32 mostra claramente essa distinção, essa diferença entre Israel e a igreja. Paulo diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. 3 categorias de pessoas. Os gregos era a forma técnica de Paulo falar de todos os pagãos. Os judeus, o povo da aliança abraâmica. E a igreja, então, o apóstolo Paulo faz diferença clara entre judeu, não judeu e a igreja. Essa questão da hermenêutica, da interpretação. O quarto argumento, o que tem a ver com isso, o pré-tribulacionismo distingue claramente entre Israel e a igreja e seus respectivos programas. A 70ª semana de Daniel, que fala do programa de Deus, desde a época de Daniel, no Império Babilônico, até o fechar das cortinas da história humana, tem a ver com o Israel que não vai passar. Olha, Daniel capítulo 9, 24. Lá diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Israel, sobre Israel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Ou seja, que é um programa de Deus para toda a história. Isso, por isso que a gente diz, o dispensacionalista, pré-tribulacionista diz claramente que Israel é o relógio de Deus. 70 semanas, nós vamos estudar bem direitinho. 69 se cumpriram com a morte de Cristo, ficou faltando uma semana de anos, tinha 7 anos, que é essa semana que está determinada sobre Israel, não é sobre a igreja. As 70 semanas de anos estão determinadas para Israel. Israel vai passar pela grande tribulação, é na grande tribulação onde ele se converte. Em 1 Tessalonicenses 4:18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, as palavras do arrebatamento. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, o arrebatamento não seria uma palavra de consolo, porque eles já tomaram a chibatada. Olha, vou fazer uma ilustração com João Paulo. João Paulo, a lei romana, disse que quem fez o que você fez tem que tomar 40 chibatadas. Cada chibatada rasgava a pele, abria um suco que parecia que tinha passado um arado. Aí o juiz
Aí o juiz disse: quem é seu advogado? Esse advogado aqui é o doutor João Vitor. E aí, doutor João Vitor, que esperança você dá ao João Paulo de escapar das 40 chibatadas? Então ele mexe lá com a lei, tal. Você tem 10 dias para descobrir uma maneira dele não tomar as 40 chibatadas. Então o João Vitor disse para o João Paulo: olha, encontrei aqui na lei uma brecha que diz que você, que é um dos descendentes dos Césares, não pode tomar essas 40 chibatadas. Não tenha medo não. Os seus colegas que são descendentes de César vão tomar as 40 chibatadas. Mas você não, você será livre dessa tribulação. Ou seja, deu esperança para ele de não passar, e é o que Paulo está dizendo. Ele diz: vai haver um arrebatamento, a igreja vai ser raptada, e é um consolo para vocês. Se ela fosse passar pela grande tribulação, não seria consolo. Como é? Pega aí o microfone, José. Eu já não escuto bem. Não, eu estou dizendo assim, Paulo, depois do que ele falou nesse texto, ele disse que deu um consolo. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, nesse caso aí, é como se o João Vitor dissesse: ó, você vai levar as 40 chibatadas, mas eu vou estar lá do seu lado, viu? Pois é. Vai assistir, eu vou estar lá assistindo. Ou seja, qual é o consolo para ele que vai levar 40 chibatadas, de o outro estar lá assistindo? E muita gente não resistia, morria depois das 40 chibatadas. Ficava doente. Então, você nota que a gente só começou. 1 Tessalonicenses 4,18 diz que o arrebatamento que foi revelado é um consolo para nós. Outra coisa, a grande tribulação é corretamente interpretada pelos pré-tribulacionistas como tempo de preparação para a restauração de Israel. Não é o propósito da igreja preparar a igreja para a glória. A grande tribulação vai ser usada para que Israel reconheça o Messias. É incrível que os mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, inclusive o Norman Champlin, que é um grande herege, ele tem um Novo Testamento volumoso, um comentário do Novo Testamento volumoso. Ele diz que a igreja precisa passar, nem que seja pela metade da tribulação, para ser purificada. A igreja está muito suja. Então ela, passando pela grande tribulação, ela vai ser purificada. Agora, é uma doutrina até herege, porque a igreja não é purificada pelo sofrimento. Claro que uma pessoa sofrendo, ela pode amadurecer. A igreja é purificada pelo sangue de Cristo. Voltando para cá. Nenhuma das passagens do Antigo Testamento sobre a tribulação menciona a igreja. Isso é muito importante. A Bíblia fala dessa tribulação em várias passagens, mas em nenhuma a igreja é mencionada. Deuteronômio 4, 29 a 30, Jeremias 30, 4 a 11, Daniel 8, 24 a 27, 12, de 1 a 2. Ou seja, a igreja está fora da grande tribulação. Em Tito 2 e 3 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não manda aguardar uma purificação, manda aguardar a Cristo. Nós só temos de aguardar a Cristo. Então, nenhuma das passagens
Outro texto que é bem importante é que nós não estamos destinados à ira. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Lembra? A Bíblia diz que a grande tribulação é o derramar do cálice da ira de Deus. O homem pecou tanto, foi tão perverso e abusou da bondade e misericórdia de Deus, que o cálice encheu e vai se derramar sobre a terra. Só que o texto aqui você vai ver, 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira. O mundo está destinado para a ira. A Bíblia fala do tempo da aflição de Jacó, porque ele vai participar dessa ira. Porém, a igreja aqui é dito explicitamente, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma das passagens do Novo Testamento sobre a tribulação menciona a igreja. Mateus 13, 30, 39 a 42, os versos 39 a 42, versos 48 a 50, capítulo 24, 15 a 31, 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, 5, 4 a 9, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 11, Apocalipse, do capítulo 4 ao 18, nenhum fala da igreja. Como são 50, eu não vou ver esses, vocês vão receber a apostila com ele bem detalhadamente. Veja bem, a grande tribulação, quando acontecer, ela vai ser bem marcante. Ela não virá sem que primeiro venha a apostasia, certos eventos. Porém, quem for salvo verá a proximidade, porém não terá nenhum sinal para que o crente, eu vou me preparar, porque nessa semana o Senhor vai notar devido o que aconteceu. Olha o que é dito aqui em 1 Tessalonicenses 5,2. Porque vós mesmos sabeis bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Alguém tem noção de quando o ladrão vem? Ou seja, assim como não tem nenhum sinal de que o ladrão vai chegar, também não vai ter de Cristo. Em contraste com o midi-tribulacionismo, que a igreja vai passar pela metade da tribulação, a visão pré-tribulacional fornece uma explicação adequada para o início da grande tribulação em Apocalipse 6. O midi-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai passar pela metade da tribulação, é refutado pelo claro ensinamento da Bíblia, de que a grande tribulação começa muito antes da sétima trombeta de Apocalipse 11. Se tivesse tempo a gente ia ver esses textos. Eu acho que a gente só vai ver aqui uns 10 argumentos. O 10º argumento para o 10º argumento. A distinção adequada entre as trombetas proféticas das Escrituras é mantida pelo pré-tribulacionismo. Não há a base adequada para o argumento central do midi-tribulacionismo, que a igreja vai ser citada no meio, e que a sétima trombeta do Apocalipse é a última trombeta, no sentido de que não há conexão nenhuma estabelecida entre a sétima trombeta de Apocalipse 11, a última trombeta de 1 Coríntios 15 e 52 e a trombeta de Mateus 24 e 31. São 3 eventos diferentes, que eles misturam para poder causar confusão. João 14,3 diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a trombeta do arrebatamento vai ser a primeira.
o argumento 11, a unidade de Daniel na 70ª semana, ou nas 70 semanas, é mantida pelos pré-tribulacionistas, em contraste com o pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar por toda a tribulação, e os mid-tribulacionistas, que ela vai no meio, destrói a unidade da 70ª semana de Daniel e confundem o programa de Israel com a igreja. Então, o que nós estamos aprendendo aí? Que Cristo pode voltar no segundo seguinte. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não esperamos sinais, nós não esperamos a ira, nós esperamos o Senhor. Os próximos argumentos têm a ver com a natureza da igreja. Alguns dizem que a ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação pode trazer relaxamento. Não, de maneira nenhuma. Porque no arrebatamento serão arrebatados todos os salvos. Se alguém não for arrebatado, ele vai entrar na grande tribulação como um falso crente, como um descrente que possivelmente vai se converter lá. Então a grande tribulação não vai purificar esse crente, porque ele não era crente. O que se tornou evidente que ele não era crente foi que ele ficou para a grande tribulação. Toda a igreja vai ser tirada. No momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos, a alma dos mortos virá com Cristo, os mortos ressuscitarão, nós os vivos seremos transformados para estarmos para sempre com o Senhor, e os deixados para trás, lembra a expressão deixado para trás, que é muito criticada por a série de filmes chamada Deixados para Trás, vocês já assistiram? Então, são pelo menos 4 filmes falando desse Deixados para Trás. Nós podemos até ver lá em casa, na sexta-feira. Foi Cristo que disse: estarão 2 no campo, um será tomado e outro deixado para trás. É a expressão bíblica da boca de Cristo. Os homens estão no campo, são os provedores da casa. As mulheres estão fazendo a comida em casa, estão moendo, estão 2 no moinho, um será tomado e outro deixado. Do outro lado da terra, que é noite, estão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. Então, os deixados para trás não é uma interpretação tardia, é uma expressão explícita: vão ficar para trás. Quem fica para trás? Quem realmente não se converteu. Aí sim vai passar pelas chibatadas, né? Na nossa ilustração das 40 chibatadas. Vamos supor que o advogado, doutor João Vitor, disse: olha, para você escapar das 70 chibatadas, você deverá pagar uma multa de R$1 milhão. Aí o João Vitor: não tem. Disse: mas eu não sou só seu advogado, eu também, se você quiser e acreditar em mim, eu pago para você. Aí o João Vitor: eu sou muito orgulhoso para aceitar coisa de graça. Eu só aceitava se eu pagasse. Então, se não pagar a multa, vai. A condição para entrar, para ser arrebatado, é pelo Espírito Santo. É dito que o anticristo não pode aparecer sem que seja retirado aquele que o detém. Alguns interpretam que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai continuar atuando na terra.
mas o objeto que o Espírito Santo usa, a igreja, o vaso que ele usa, vai ser tirado da terra. Então o anticristo pode aparecer. Nosso tempo esgotou. Nós vamos encerrar com uma oração e que vocês voltem no domingo. Aliás, na quarta-feira eu vou ter os 50 argumentos bem coligidozinhos, elaborados, com gráficos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Vem, Senhor Jesus, brilhante estrela da manhã, para que nós possamos te encontrar nos ares, transformados, Senhor Deus, ou ressurretos, já tivemos passados pela morte. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.